cão heróico descobre babá perigosa e salva as crianças antes que fosse tarde demais. Rex não era apenas um cão de guarda. Ele era o coração pulsante da família Silva. Em um subúrbio tranquilo, com suas ruas arborizadas e casas uniformes, Rex observava tudo de seu posto na janela. Seus olhos atentos buscavam qualquer sinal de perigo. Sabia que sua única missão era proteger a família que amava. Mas quando a babá Clara chegou, um pequeno redemoinho de normalidade se transformou em um mar de inquietação. Clara era doce, com um sorriso caloroso que iluminava o dia. Mas havia algo em seus olhos que não se ajustava ao que Rex considerava seguro. Enquanto ela brincava com os pequenos, Rex a espiava pela porta entreaberta. Os sussurros que escapavam da boca dela em momentos de aparente solidão vibravam no ar, como se ele pudesse sentir a tensão na atmosfera. O riso das crianças ecoava, mas junto dele havia um peso, uma sombra que Rex não conseguia ignorar. Com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a repetir-se em sua mente. Clara espiava pelo quintal, como se aguardasse algo ou alguém. Em outra ocasião, ele viu-a apertar um símbolo estranho que pendia em seu pescoço, refletindo a luz do sol de maneira inquietante. Mais e mais, os sussurros se tornaram murmúrios. Rex estava certo. Algo estava muito errado. Ele se aproximou, alertando os adultos com suas latidas insistentes, mas suas tentativas eram ignoradas. O nó em seu estômago se apertou. Como poderia proteger as crianças se ninguém ouvia suas advertências? A angústia queimava dentro dele. Determinado a descobrir a verdade, Rex decidiu investigar. Ele se esgueirou pela casa, sua forma ágil se mesclando com as sombras. Quando os pequenos estavam envolvidos em um jogo de esconde-esconde, Rex aproveitou a distração. O chão rangeu sob suas patas, mas ele não hesitou. Com o olfato aguçado, seguiu os rastros de Clara pela casa, cada passo carregando um fardo de urgência. E então, em um cômodo escuro, encontrou algo que fez seu coração disparar: um diário. As páginas estavam repletas de anotações sobre rituais obscuros e seitas que buscavam crianças para um propósito maligno. A cada linha que lia, o horror crescia dentro dele. Era real. Clara não era quem dizia ser. O frio na espinha era inegável. E agora, Rex tinha que agir. No momento que a noite caiu e a escuridão invadiu a casa, ele ouviu um sussurro que gelou seu sangue. Amanhã será o dia. Ele mal podia acreditar que o tempo estava se esgotando. Reunindo coragem, Rex planejou como atrasar Clara e proteger os pequenos. Cada segundo contava. Seu coração batia freneticamente. Uma sinfonia de medo e determinação. Agora, Rex se perguntava: conseguiria desvendar os planos malignos de Clara antes que fosse tarde demais? As sombras se aproximavam e a ansiedade preenchia o ar. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rex estava em estado de alerta total. Ouvir aquelas palavras sussurradas por Clara fez seu coração acelerar ainda mais. Amanhã será o dia. O que isso significava? Ele precisava fazer algo agora. A noite pareceu se estender enquanto ele se movia silenciosamente pela casa, decidido a encontrar um jeito de proteger as crianças. Mas a verdade que ele descobrira estava queimando em sua mente. O diário, as notas, tudo indicava que Clara era uma ameaça. Quando a madame apagou as luzes na sala e a casa mergulhou em um silêncio desconfortável, Rex sentiu um frio na espinha. As sombras dançavam nas paredes e uma pressão estranha tomou conta do ambiente. Ele se aproximou da porta, seus sentimentos se misturando entre a determinação e o medo. Precisava desvendar seus planos antes que fosse tarde demais. Enquanto ele tentava pensar em um plano para distrair Clara, a porta da sala se abriu lentamente e um rosto conhecido apareceu, iluminado pela luz da rua. Era a mãe das crianças, Ana, que tinha acabado de voltar do trabalho. Rex sentiu um alívio imediato, mas ao mesmo tempo notou algo em seu olhar. Algo sombrio. Ana sempre foi a protetora. Mas havia uma frieza em sua expressão que Rex nunca tinha visto antes. Ele correu até ela, esperando que ela pudesse ajudar a desvendar a verdade sobre Clara. Porém, quando Ana se agachou para acariciá-lo, uma tensão nas suas mãos fez Rex hesitar. O toque dela era diferente. Estranho. O que estava acontecendo? Oi, Rex! Está tudo bem? A voz de Ana parecia distante, como se ecoasse de um lugar sombrio. Rex latiu desesperado, tentando alertá-la. Mas, em vez de entender, Ana se levantou rapidamente, uma sombra passando por seu rosto. Eles não podem saber, não ainda. O que era isso? Aquelas palavras pareciam cortadas. Rex sentiu algo mudar dentro dele. A mulher que sempre protegeu as crianças tinha um segredo? Ele seguiu Ana com os olhos enquanto ela se afastava, sua mente fervilhando com a possibilidade de que, na verdade, Clara não era a única com intenções traiçoeiras. Com coragem renovada, Rex esgueirou em direção ao quarto. E ao passar pela porta, viu Clara sorrindo. Mas o sorriso dela não era mais só frio. Havia um brilho de satisfação nos olhos que Rex nunca tinha notado. Você não deveria estar acordado, Rex, disse Clara, com uma voz suave que soava como veneno. Ela se aproximou, mas Rex se movera em um salto, bloqueando seu caminho. Nesse momento, uma explosão de barulho ecoou da cozinha. O chão tremeu com estrondo, seguido por gritos das crianças. Rex sentiu um nó se formar na garganta. Ele estava entre duas forças perigosas, sem saber qual delas era a verdadeira ameaça. Clara deu um passo atrás. Um olhar de surpresa misturado com raiva cruzou seu rosto. Eu já sabia que você era um problema, cachorro. Mas antes que pudesse reagir, outra figura surgiu na porta da cozinha. Era Ana, mas agora ela segurava um objeto brilhante em suas mãos. Era a mesma coisa que Clara usava em seu pescoço, reluzindo na luz fraca. Ana, não! O que você está fazendo? Rex latiu, seu instinto de proteção gritando que tudo estava prestes a desmoronar.
Amanhã será o dia de todos nós, Ana disse com um tom ameaçador. E em um movimento rápido se virou para Clara, preparando-se para atacar. A cena se desenrolava em um turbilhão de emoções, e o que antes parecia tão claro agora era um emaranhado de mentiras e segredos. Rex sentiu uma onda de pânico misturado com algo indescritível. Era hora de agir. Mas como distinguir quem era o verdadeiro aliado e quem era o inimigo? O que aconteceria com as crianças? E o que o coração de Ana escondia? Ele estava preso no centro de um emaranhado de traições, e a revelação final ainda estava por vir. Rex estava em estado de choque. As palavras de Ana ecoavam em sua mente como um trovão. Amanhã será o dia de todos nós. Ele não entendia o que estava acontecendo. O ambiente ao redor parecia girar. Clara e Ana estavam se enfrentando. A tensão tomou conta do ar. E as crianças na sala começaram a chorar, sem entender o que se passava. Para trás, Rex! Gritou Clara, com raiva ardendo em seus olhos. Ana não hesitou. Em um movimento rápido e inesperado, ela ergueu o objeto brilhante, lançado um feixe de luz intensa, que iluminou o ambiente como um relâmpago. Rex piscou, ofuscado, enquanto a dor que conhecia bem, a dor do amor desfeito, começava a raiar em seu coração. E então tudo aconteceu como em um pesadelo. Ana caiu de joelhos. A luz parecia sufocá-la, enquanto Clara avançava. Mas Rex sentiu um peso no peito. Uma intuição, não apenas de defesa, mas de compreensão. Por que Ana estava fazendo isso? Odiava sentir que a mulher que sempre o acariciou, que sempre o protegeu, agora era parte do conflito. O nó na garganta de Rex se apertava. Ele sabia que precisava fazer algo. Com um salto, Rex avançou rumo a Clara. Não poderia deixar que alguém ferisse sua família. Não importava quem. Mas justo quando estava prestes a atingir Clara, uma explosão de luz se espalhou pela sala. O brilho tomou conta do lugar. E Rex pôde ouvir um som agonizante. Um grito, mas não era de Clara, e muito menos de Ana. Era das crianças. A luz explodiu em milhares de partículas brilhantes, e Rex, paralisado, sentiu seu instinto lutando contra a lógica. A visão ficou turva, e enquanto ele tentava se ver livre da confusão, algo completamente inesperado aconteceu. Clara caiu ao chão, mas não seria a única ao fazer isso. Ana se contorceu, e em frações de segundo, ambos os rostos mostraram uma expressão de dor e terror. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, uma onda de energia fez a casa tremer. Rex olhou para as crianças. De repente, não eram mais apenas medo e choro. Uma luz inesperada começou a emanar delas. Uma aura que brilhava como o sol, e ela se dirigia diretamente para Clara. O diário, as anotações. Rex lembrou-se das palavras que lera, crianças marcadas para um propósito. Em um movimento ágil, ele correu até as crianças. Sentiu que era ali que a resposta estava. Crianças, concentrem-se, acalmem-se. Rex latia. Sua voz era urgente e cheia de proteção. Inesperadamente, as crianças começaram a acalmar. Seus olhos brilhavam com uma nova confiança, como se fossem pequenos guerreiros prontos para um combate. A luz crescia. E então, tudo mudou completamente. Clara levantou-se, mas seus olhos agora não estavam frios. Havia algo quase humano ali, algo que Rex nunca imaginou que veria. O que
O que vocês fizeram? Sua voz tremia. Então, com um grito, ela começou a desmoronar, como se toda a força que a sustentava tivesse desaparecido. Anna, agora aparentemente enfraquecida, olhou para Rex. Ela não pode! Ela não deve ser confrontada! Mas era tarde demais. Clara virou uma sombra. A luz da crianças parecia engoli-la e no último segundo um rosto familiar surgiu. A verdadeira Anna, aquela que Rex conhecia. Uma expressão de dor e arrependimento atravessou seu olhar. Mas eu sou... Anna sussurrou, sua voz se perdendo no caos. Eu sou a verdadeira Clara. O choque percorreu o corpo de Rex como um raio. As palavras moldavam um novo enigma, uma verdade devastadora. O que significava tudo isso? O que aconteceria agora? O ambiente que antes parecia lar estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Rex sentiu o ar pesado, suas patas tremiam. Ele estava entre realidades que desmoronavam, e a única certeza que tinha era que a noite ainda não havia terminado. As crianças se agrupavam, a luz ainda emanando delas, enquanto Rex, um cão que fazia o impossível para proteger, se via em meio a segredos devastadores. Ele precisava descobrir a verdade por trás das palavras. A identidade oculta que mudaria tudo. O que mais Anna escondeu? O que mais estava em risco? A batalha, ele sentia, estava apenas começando. Rex estava em choque. As palavras de Anna ressoavam em sua mente, mas agora não era só confusão que sentia. Enquanto Clara caía, desmoronando diante da luz das crianças, algo em sua essência mudava. A cena diante dele era um turbilhão. A sala não era só uma sala, era um campo de batalha espiritual. Eu sou a verdadeira Clara, Anna havia dito. Não fazia sentido. Rex sentia uma onda de dor, uma perda que ia além do que estava vendo. As crianças ainda emitiam aquela luz intensa. Havia uma energia ali, algo profundo que se manifestava a cada segundo, mas a tensão no ar era palpável. Clara não estava mais no controle. Cuidado! Rex latiu. Seu instinto estava disparado. Ele viu Clara se contorcer, seu corpo se moldando numa forma que Rex nunca tinha visto. Ela como se estivesse lutando contra as próprias sombras. E então algo chocante irrompeu da escuridão. Um brilho intenso da mesma corrente de luz que vinha das crianças, mas agora emanava da própria Clara. Não! Isso não pode ser! Anna murmurou, seus olhos se arregalando de horror. Rex percebeu que algo estava se formando. Na confusão, Clara não era apenas uma inimiga. Ela se tornara parte de algo maior. O brilho a envolvia como um manto, revelando verdades horríveis. De repente, a luz das crianças começou a desvanecer, diminuindo gradualmente. Os pequenos estavam ofegantes, e Rex sentiu seu coração apertar. O que havia se desenrolado lá? Clara não estava lutando contra eles. Parecia estar se transformando. Caminhando lentamente em direção a Clara, Rex percebeu um risco evidente. Um eco de sussurros antigos. Então, algo deu errado. Uma explosão de energia lançou todos para trás e a casa pareceu tremer. Quando Rex se levantou, viu os rostos das crianças contorcidos, não apenas pela dor, mas pelo reconhecimento. Um reconhecimento aterrador. Você não é ela! Gritou um dos meninos. Seu olhar fixo em Clara,
As lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia uma compreensão profunda que Rex nunca tinha notado antes. Você está mentindo! Paralisado, Rex se virou para Ana. O horror era palpável. O que essa revelação significava? O sorriso que Clara exibia se desfez em uma expressão de desespero. Não fui o que você pensou. Eu não quis. Eu não consegui. Foi nesse instante que Rex ouviu algo. Um sussurro que não vinha de Clara. Oh, Ana! Mas de outro lugar! Uma voz sussurrante que preenchia a casa como ondas no mar. A verdade está no sangue, repetia em um tom manso. Rex olhou para as crianças. A luz delas agora começava a se agitar, pulsando de forma irregular. Era como se respondessem a um chamado, uma corrente de poder e medo, uma revelação se formando diante dele. A conexão que mantinham com aquele lugar, com Clara. O que exatamente você é? Rex latiu, dirigindo-se a Clara. Sua presença estava mudando. E com isso, ele sabia que a única forma de proteger as crianças era descobrir a realidade oculta por trás de tudo isso. E então, num movimento abrupto, a casa tremeu novamente. Mais forte, e um som de vidro quebrando ecoou pela sala. Os objetos começaram a flutuar, como se fossem puxados por um redemoinho invisível. Amanhã será o dia, a voz ecoou novamente, mas agora com uma intensidade carregada de revelações. Era mais do que um aviso, era uma profecia em andamento. Não! Gritou Ana, sua expressão cheia de desespero. Ela avançou em direção a Clara, mas Rex saltou à frente, bloqueando seu caminho. O sentimento de traição se tornava palpável. Ana, não podemos confiar mais nela. Precisamos entender o que está acontecendo. As crianças estavam agora cercadas pela luz. Uma energia que pulsava e se intensificava. No fundo, Rex começou a entender que essa conexão não era meramente uma luz. Era uma linhagem, algo que ia além da babá e da mãe. Mas o que isso significava para ele? Para a segurança das crianças! E com isso, não era apenas a proteção que Rex buscava. Era a verdade que estava prestes a se revelar. Clara e Ana não eram o que pareciam, e nesse emaranhado de mentiras, Rex tinha que descobrir o que estava realmente em jogo. As crianças eram a chave, e ele se perguntava: de onde veio esta luz? E segredos estavam escondidos neste lar. A batalha estava apenas começando! E Rex sabia que sua determinação em proteger a família que amava o levaria a enfrentar verdades muito mais obscuras do que imaginava. O que havia se encerrado naquela noite ainda estava longe de ser resolvido. Rex estava em choque. As palavras de Ana ressoavam em sua mente. Mas não era só confusão que sentia. Clara, agora envolta naquela luz intensa, parecia estar se transformando em algo monstruoso. Algo que Rex não conseguia entender. O ambiente tremia e ele podia sentir a tensão aumentando. Uma respiração coletiva contida dentro da sala. Não! Não pode ser verdade! Ana gritou, olhando para Clara, sua expressão distorcida entre medo e raiva. Rex pôde sentir que algo estava prestes a quebrar, como um copo prestes a estourar com o líquido fervente. Então, uma onda de luz emanou das crianças. Elas estavam cercadas por um brilho quase celestial. Mas algo estava errado. Cada vez que a luz pulsava, o corpo de Clara se contorcia, como se um equilíbrio estivesse se desfazendo. E de repente, tudo virou um borrão. Um rugido ecoou,
E Rex teve certeza de que não era só a casa que tremia. Amanhã será o dia. A voz ecoou de novo, agora mais intensa, reverberando nas paredes. E então Rex ficou paralisado. Era como se a própria casa estivesse tentando se libertar de um demônio que a consumia. Um pesadelo tomando forma. Clara deu um grito agudo, um som que fez Rex sentir um frio na espinha. Ele sabia que estava diante de algo aterrorizante. E de repente, tudo mudou. A luz das crianças virou um redemoinho e, assim como um furacão que arrasta tudo ao redor, engoliu Clara. Rex viu seu corpo ser levantado e jogado contra a parede. E então, um silêncio sepulcral. A luz se dissipou e a sala ficou mergulhada na penumbra. Rex avançou com cautela, cercado por uma escuridão sufocante. Ana estava de joelhos, a expressão de horror estampada em seu rosto. O que foi isso? O que ele fez? Emma sussurrou, olhando para onde Clara estava. Rex virou-se rapidamente, apenas para ver um vislumbre de algo se contorcendo no chão. Não era Clara, mas uma sombra distorcida, um espectro que não fazia parte deste mundo. Então, no meio da escuridão, uma forma emergiu. E, de repente, Rex percebeu. A luz tinha diminuído, mas os olhos das crianças brilhavam intensamente. Elas estavam agora engajadas numa luta que não entendiam. Uma batalha interna contra algo que não deveriam ter cruzado. Eu sou a verdadeira Clara! A voz sussurrou de novo. Mas essa não era a Clara que Rex conhecia. Era um eco de algo que se alimentava de suas memórias. Uma entidade que se disfarçava como a babá. Ele se virou para Ana. Mas antes que pudesse alertá-la, algo ainda mais chocante aconteceu. Ana se levantou de súbito, os olhos arregalados e a expressão mudada. Eu não posso deixá-la voltar. Você não entende, Rex? Seus olhos agora brilhavam com uma luz negativa. E Rex sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ana não era mais a mesma. Rex estava paralisado, olhando para ambas as figuras. A verdadeira Clara que havia sido consumida. E uma Ana que agora parecia possuída por uma força sinistra. Ana, não! Ele latiu. Mas suas palavras eram em vão. A atmosfera estava carregada de uma tensão que ele nunca havia sentido. Como se o próprio ar estivesse em conflito. Então, tudo se despedaçou quando Ana gritou. Apenas um de nós pode voltar. Se Clara voltar, tudo estará perdido. O terror preenchia a sala. É claro que as crianças estavam interligadas a esse destino trágico. Com um movimento rápido, Ana ergueu algo. Não era mais o objeto que estava segurando antes, mas uma adaga ornada. Suas lâminas brilhavam em um tom vermelho profundo. Rex ficou sem reação. O que estava acontecendo? O que Ana havia se tornado? E mais importante, quem eram aquelas vozes que ecoavam em sua mente, revelando segredos que ele nunca deveria saber? Ele sabia que aquele conflito não era apenas sobre Clara ou Ana. Era uma batalha que transcendeu o que ele entendeu até então. Enquanto a luz da adaga vivia em seu auge, a verdade incontrolável começava a se revelar. Diante de Rex, ele não sabia o que era, mas sabia que tudo estava prestes a mudar. E com isso, ele teve uma única certeza. A batalha pelo futuro das crianças e a verdadeira identidade de Clara estava apenas começando. Rex estava paralisado, encarando Ana, que agora parecia uma estranha. O brilho da adaga em suas mãos
refletia um lado sombrio que ele nunca tinha percebido. A tensão no ar era insuportável. Clara, ou o que sobrou dela, tremia como se estivesse lutando contra suas próprias sombras. O que estava acontecendo? Não, Ana! Largue isso! Rex latiu, sentindo o coração acelerar. Mais do que nunca, precisava proteger as crianças. Mas Ana não parecia ouvir. O olhar dela refletia uma determinação cínica, como se já tivesse decidido o que fazer. Está na hora de acabar com isso! Ela gritou, levantando a adaga para Clara. O ambiente estava carregado, como um fio prestes a estourar. Se Clara voltar, não haverá esperança para nós. As crianças, cercadas pela luz que emanava delas, pareciam estar lutando contra um demônio invisível. Uma onda de energia se formava, e Rex sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir. Mas então, com um movimento único, Ana lançou a adaga em direção a Clara. O tempo parecia desacelerar. Rex se lançou da frente, pulando para interceptar o golpe. O impacto foi brutal. A lâmina passou rente a ele, cravando-se na parede. E então uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Rex sentiu seu corpo ser projetado para trás. A casa inteira tremeu. E o chão parecia querer se abrir. O brilho que irradiava das crianças se intensificou. Mas o que aconteceu a seguir deixou Rex sem palavras. Clara começou a rir. Um riso profundo e ecoante que soava tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. A luz pulsava ao seu redor e então se condensou, formando uma imagem. Era uma figura, uma mulher com o mesmo sorriso e olhos que Rex havia visto em Ana, mas algo estava diferente. Algo hostil. Você achou que podia me detê-la, não é? A mulher sussurrou, e o olhar em seu rosto era terrivelmente familiar, mas ao mesmo tempo grotesco. Rex percebeu que estava diante de uma versão distorcida de Ana. Ana também se virou, e sua expressão trocou de raiva para choque absoluto. Não, não pode ser você! A agonia em sua voz partiu o coração de Rex. Ele entendeu em um relance que a verdadeira ameaça era algo muito mais profundo. Não era só Clara que estava possuída. Ana também não era quem parecia. Eu sou parte dela, um pedaço do que você não pode entender, Ana. A risada de Clara ressoou no ar. Você usou todo o seu poder e me trouxe de volta. E agora precisamos resolver isso, juntas. Rex piscou, tentando processar a revelação. A adaga no chão brilhava intensamente, e a luz das crianças começou a se agitar, como se soubessem que algo estava prestes a se revelar. O que isso significava? Ele se lembrou de cada gesto, cada palavra de Ana. Tudo agora parecia uma armadilha cuidadosamente montada. As crianças tremiam, e ele não tinha certeza se eram elas quem alimentavam essa energia, ou se era Clara. Ana, junte-se a mim! A figura distorcida insistiu, estendendo a mão. Rex percebeu que se Ana cedesse, tudo estaria perdido. O coração dele batia aceleradamente. Quando Rex pensou que tudo havia chegado ao fim, uma nova onda de energia emergiu das crianças, mais forte do que antes. A luz que as envolvia agora parecia uma onda colossal prestes a engolir tudo com seu brilho. Era quase como um chamado, um aviso. Rex, eu... Ana começou, mas sua voz foi interrompida pelo grito primal de Clara, ecoando em uma cacofonia de dor e prazer.
Era uma batalha interna, um conflito que exigia a verdade suprema. Rex sabia que tudo estava a ponto de mudar novamente. O que ele tinha que fazer? Como salvar Anna e as crianças? E quem era aquela verdadeira Clara que agora emergia das sombras? A tensão aumentava e antes que pudesse tomar uma decisão, a sala se iluminou, vibrando com uma força transformadora. Naquele instante, Rex entendeu que a luta estava apenas começando e com uma última explosão de luz, uma nova verdade se revelaria. Rex estava paralisado, encarando Anna, que agora parecia uma estranha. O brilho da adaga em suas mãos refletia um lado sombrio que ele nunca tinha percebido. A tensão no ar era insuportável. Clara, ou o que sobrou dela, tremia como se estivesse lutando contra suas próprias sombras. O que estava acontecendo? Não, Anna! Largue isso! Rex latiu, sentindo seu coração acelerar. Mais do que nunca, precisava proteger as crianças. Mas Anna não parecia ouvir. O olhar dela refletia uma determinação cínica, como se já tivesse decidido o que fazer. Está na hora de acabar com isso! Ela gritou, levantando a adaga para Clara. O ambiente estava carregado, como um fio prestes a estourar. Se Clara voltar, não haverá esperança para nós. As crianças, cercadas pela luz que emanava delas, pareciam estar lutando contra um demônio invisível. Uma onda de energia se formava, e Rex sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir. Mas então, com um movimento único, Anna lançou a adaga em direção a Clara. O tempo parecia desacelerar. Rex se lançou na frente, pulando, para interceptar o golpe. O impacto foi brutal. A lâmina passou rente a ele, cravando-se na parede. E então uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Rex sentiu seu corpo ser projetado para trás. A casa inteira tremeu e o chão parecia querer se abrir. O brilho que irradiava das crianças se intensificou. Mas o que aconteceu a seguir deixou Rex sem palavras. Clara começou a rir. Um riso profundo e ecoante que soava tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. A luz pulsava ao seu redor e então se condensou, formando uma imagem. Era uma figura, uma mulher com o mesmo sorriso e olhos que Rex havia visto em Anna. Mas algo estava diferente, algo hostil. Você achou que podia me detê-la, não é? A mulher sussurrou e o olhar em seu rosto era terrivelmente familiar, mas ao mesmo tempo grotesco. Rex percebeu que estava diante de uma versão distorcida de Anna. Anna também se virou e sua expressão trocou de raiva para choque absoluto. Não! Não pode ser você! A agonia em sua voz partiu o coração de Rex. Ele entendeu em um relance que a verdadeira ameaça era algo muito mais profundo. Não era só Clara que estava possuída. Anna também não era quem parecia. Eu sou parte dela, um pedaço do que você não pode entender, Anna. A risada de Clara ressoou no ar. Você usou todo o seu poder e me trouxe de volta. E agora precisamos resolver isso. Juntas. Rex piscou, tentando processar a revelação. A adaga no chão brilhava intensamente e a luz das crianças começou a se agitar, como se soubessem que algo estava prestes a se revelar. O que isso significava? Ele se lembrou de cada gesto, cada palavra de Anna.
Tudo agora parecia uma armadilha cuidadosamente montada. As crianças tremiam, e ele não tinha certeza se eram elas quem alimentavam essa energia, ou se era Clara. Ana, junte-se a mim! A figura distorcida insistiu, estendendo a mão. Rex percebeu que, se Ana cedesse, tudo estaria perdido. O coração dele batia aceleradamente. Quando Rex pensou que tudo havia chegado ao fim, uma nova onda de energia emergiu das crianças. Mais forte do que antes. A luz que as envolvia agora parecia uma onda colossal, prestes a engolir tudo com seu brilho. É quase como um chamado, um aviso. Rex, Ana começou, mas sua voz foi interrompida pelo grito primal de Clara, ecoando em uma cacofonia de dor e prazer. Era uma batalha interna, um conflito que exigia a verdade suprema. Rex sabia que tudo estava a ponto de mudar novamente. O que ele tinha que fazer? Como salvar Ana e as crianças? E quem era aquela verdadeira Clara que agora emergia das sombras? A tensão aumentava, e antes que pudesse tomar uma decisão, a sala se iluminou, vibrando como uma força transformadora. Então, em um instante de clareza, Rex viu algo inesperado. O próprio chão começou a se rasgar em um movimento espiral. O que era aquilo? Ele viu uma sombra enorme emergir do fundo da terra. Uma entidade que se misturava ao caos da luz e da escuridão. A sala inteira virou um campo de batalha, com a luz e a escuridão lutando como titãs. Não! Gritou Ana, enquanto a sombra começava a absorver Clara. E então, quando tudo parecia estar em jogo, um grito veio das crianças. Uma unidade de puro desespero e força. Os rostos delas contorceram em agonias que Rex nunca havia percebido. E cada um deles começou a brilhar ainda mais intensamente. As vozes deles se uniram, alto e claro. Bom amor, juntos somos mais fortes. E de repente, um portal se abriu atrás de Clara, revelando uma seriedade de cores e formas que não podiam ser descritas. Era um lugar que Rex nunca poderia ter imaginado, e de dentro dele, uma luz mais pura e quente ganhou força. Os olhos de Ana se arregalaram. Não pode ser! Eu pensei que estava tudo perdido. Ela olhou para a sombra, e em um momento de hesitação, algo se virou contra ela. A sombra não estava apenas absorvendo Clara, mas ameaçando consumir Ana também. Rex, ajude-nos! Gritaram as crianças, enquanto a luz das crianças começava a se misturar com a sombra, criando uma nova energia pulsante. A tensão no ar explodiu em 1000 fragmentos. E tudo ao redor deles parecia ruir, revelando verdades que ninguém tinha percebido. Quando a luz e a escuridão se chocaram, Rex percebeu uma nova verdade se formando. Clara não era a única que estava presa nessa batalha. Havia uma conexão ancestral entre Ana e Clara. Um ciclo que se repetia sem parar. Ana não era apenas a mãe. Ela era a guardiã do que estava prestes a ser revelado. E então, tudo ficou escuro. A luz se apagou. E aquele portal brilhante desapareceu. O silêncio tomou conta da casa. Rex estava tremendo, o peso da descoberta esmagando seu espírito. Ele olhou ao redor, buscando por Ana, por Clara, por qualquer sinal de que as crianças estavam bem. Mas tudo o que encontrou foi um eco distante, um sussurro que parecia prometer mais do que entendia. O que aconteceu com Clara? E onde estavam Ana e as crianças? A tensão ainda pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir.
Rex estava no olho do furacão, cercado por segredos que esperavam para serem revelados, e a única coisa que sabia era que a luta estava longe de acabar. O que mais vinha por aí? Um mistério havia se levantado, e ele precisava desvendá-lo. A escuridão pairava. Um silêncio pesado cobria a casa. Rex olhava ao redor, o coração ainda acelerado. Parecia que tudo tinha passado em um instante, mas ele sentia que algo profundo havia mudado. O que aconteceria com Clara? E onde Ana e as crianças estavam agora? Enquanto Rex tentava processar essa avalanche de emoções, uma sombra se moveu nas profundezas da sala. Era Clara, ou o que sobrou dela. Os olhos dela estavam agora verde escuros. Uma mistura de raiva e dor. O ambiente vibrava com a energia acumulada. A tensão era quase elétrica. Cada batida do coração de Rex ecoava em sua cabeça como um tambor. Então, com um movimento abrupto, Clara ergueu as mãos e soltou um grito agudo, um som que cortou o ar. A luz das crianças começou a pulsar ainda mais forte, quase como se quisesse escapar daquele confronto. Rex sentiu que o chão sob ele tremia. Vocês não entendem, não sabem quem eu realmente sou! Clara gritou, e sua voz soava como metal sendo arrastado. Naquele momento, Rex percebeu que havia algo mais, algo obscuro, escondido nas palavras dela. Era como se a verdadeira Clara estivesse lutando para se libertar de uma força maior. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ana, ainda com o olhar perdido, foi empurrada para trás, lançando uma onda de energia escura. Rex olhou desesperado para as crianças. Elas estavam chorando, mas não apenas de medo. Havia uma força maior, uma conexão que fazia com que a luz começasse a se misturar com a escuridão que Clara emanava. Rex! Uma das crianças gritou, seus olhos brilhando com uma intensidade inesperada. Estamos com você! As palavras delas ressoaram e Rex sentiu um calor subir de dentro de si. Era uma chama de coragem. Mas antes que pudesse agir, um grito rasgou o ar. Era Ana. É isso mesmo! Você não pode me ter! Ela estava furiosa. Uma determinação inabalável tomando conta dela. E então, algo chocante aconteceu. Ana virou-se e, para espanto de Rex, revelou uma marca brilhante em seu braço. Era idêntica àquela que Clara usava. Uma conexão. A verdade bateu forte como um relâmpago. Ana não. Era apenas a mãe. Ela também estava ligada a todo esse caos. O que isso significava? O que você fez? Clara gritou, mais uma vez perdendo parte de sua humanidade. A fúria nas palavras delas era palpável. Rex olhou de Ana para Clara, sentindo que estava no centro de uma tempestade de segredos. Eu não queria que você soubesse, mas precisamos resolver isso agora! Ana lançou a voz, e a luz das crianças começou a se intensificar novamente. Você não entende o que está em jogo! A sala estourou em uma sequência de flashes de luz, e Rex sentiu que o chão se abria. Ele estava no meio de um caos, a sombra de Clara contra a luz das crianças, com Ana como uma peça-chave entre eles. Que mais eles estavam escondendo? Rex sentiu um aperto no peito, uma dor profunda. Ana então saltou para frente, suas intenções ainda obscuras. Ao fazer isso, as paredes da casa começaram a tremular. As luzes piscavam e a atmosfera parecia estar se fechando ao seu redor. Clara, no entanto,
Riu de uma maneira distorcida. Você realmente achou que poderia me derrotar, Ana? Eu sou mais velha do que você imagina. A voz dela era um eco de um passado esquecido. E Rex começou a perceber que a batalha deles tinha raízes muito mais fundas. O silêncio tomou conta. Um instante eterno passou. Era hora de Rex agir. No fundo de seu ser, ele sabia que tinha que proteger as crianças a qualquer custo. Mas, antes que pudesse correr, Ana finalmente se virou, os olhos dela brilhando com sabedoria e dor. Rex, se eu não fizer isso, não haverá futuro para elas. E assim, com um último movimento, uma onda de energia surgiu em Ana, engolindo a todos. O que estava acontecendo? O que Ana tinha feito? Em um instante, tudo escureceu de novo. Rex estava em choque. Precisava entender. Precisava salvar aqueles que amava. Mas uma nova realidade estava prestes a se revelar. E ele mal podia imaginar as consequências disso tudo. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas e se no fundo Ana e Clara se descobrissem ligadas por um destino que ele não compreendia? Enquanto ele lutava com seus pensamentos, a escuridão parecia se aproximar, como se estivesse esperando por um momento para se revelar. O que viria a seguir? A luta parecia apenas começar e Rex estava prestes a descobrir o que significava realmente proteger sua família. Rex estava paralisado, encarando Ana, que agora parecia uma estranha. O brilho da adaga em suas mãos refletia um lado sombrio que ele nunca tinha percebido. A tensão no ar era insuportável. Clara, ou o que sobrou dela, tremia como se estivesse lutando contra suas próprias sombras. O que estava acontecendo? Não! Ana, largue isso! Rex latiu, sentindo seu coração acelerar. Mais do que nunca, precisava proteger as crianças. Mas Ana não parecia ouvir. O olhar dela refletia uma determinação cínica, como se já tivesse decidido o que fazer. Está na hora de acabar com isso, ela gritou, levantando a adaga para Clara. O ambiente estava carregado, como um fio prestes a estourar. Se Clara voltar, não haverá esperança para nós. As crianças, cercadas pela luz que emanava delas, pareciam estar lutando contra um demônio invisível. Uma onda de energia se formava, e Rex sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir. Mas então, com um movimento único, Ana lançou a adaga em direção a Clara. O tempo parecia desacelerar. Rex se lançou na frente, pulando para interceptar o golpe. O impacto foi brutal. A lâmina passou rente a ele, cravando-se na parede. E então, uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Rex sentiu seu corpo ser projetado para trás. A casa inteira tremeu e o chão parecia querer se abrir. O brilho que irradiava das crianças se intensificou. Mas o que aconteceu a seguir deixou Rex sem palavras. Clara começou a rir. Um riso profundo e ecoante que soava tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. A luz pulsava ao seu redor e então se condensou, formando uma imagem. Era uma figura, uma mulher com o mesmo sorriso e olhos que Rex havia visto em Ana. Mas algo estava diferente. Algo hostil. Você achou que podia me detê-la, não é? A mulher sussurrou, e o olhar em seu rosto era terrivelmente familiar, mas ao mesmo tempo grotesco. Rex percebeu que estava diante
de uma versão distorcida de Ana. Ana também se virou, e sua expressão trocou de raiva para choque absoluto. Não! Não pode ser você! A agonia em sua voz. Partiu o coração de Rex. Ele entendeu em um relance que a verdadeira ameaça era algo muito mais profundo. Não era só Clara que estava possuída. Ana também não era quem parecia. Eu sou parte dela! Um pedaço do que você não pode entender, Ana! A risada de Clara ressoou no ar. Você usou todo o seu poder e me trouxe de volta. E agora precisamos resolver isso juntas. Rex piscou, tentando processar a revelação. A adaga no chão brilhava intensamente. E a luz das crianças começou a se agitar, como se soubessem que algo estava prestes a se revelar. O que isso significava? Ele se lembrou de cada gesto, cada palavra de Ana. Tudo agora parecia uma armadilha cuidadosamente montada. As crianças temiam, e ele não tinha certeza se eram elas quem alimentavam essa energia ou se era Clara. Ana, junte-se a mim! A figura distorcida insistiu, estendendo a mão. Rex percebeu que se Ana cedesse, tudo estaria perdido. O coração dele batia aceleradamente. Quando Rex pensou que tudo havia chegado ao fim, uma nova onda de energia emergiu das crianças, mais forte do que antes. A luz que as envolvia agora parecia uma onda colossal prestes a engolir tudo com seu brilho. Era quase como um chamado, um aviso. Rex, Ana começou, mas sua voz foi interrompida pelo grito primal de Clara, ecoando em uma cacofonia de dor e prazer. Era uma batalha interna, um conflito que exigia a verdade suprema. Rex sabia que tudo estava a ponto de mudar novamente. O que ele tinha que fazer? Como salvar Ana e as crianças? E quem era aquela verdadeira Clara que agora emergia das sombras? A tensão aumentava, e antes que pudesse tomar uma decisão, a sala se iluminou, vibrando com uma força transformadora. Foi nesse exato momento que uma explosão de energia sacudiu o ambiente. A luz e a escuridão se chocaram em uma dança frenética, e Rex se viu enredado em um vórtice de sentimentos. De repente, o tempo parecia se congelar. Um grito estridente rasgou o ar. Um som que vinha de todos ao mesmo tempo, como se o próprio mundo estivesse se desfazendo. Toda a casa vibrou e uma onda de calor atravessou Rex, fazendo-o tremer. Ele olhou ao redor e o que viu fez seu coração parar por um instante. Clara não estava mais sozinha. De dentro da sombra emergiu outra figura, uma mulher com longos cabelos negros e olhos que pareciam fendas na escuridão. A verdade não pode ser escondida, a figura falou, sua voz ecoando como um trovão. Era como se uma antiga maldição tivesse sido revelada. O rosto dela era exato, e Rex desvaneceu no reconhecimento aterrorizante. Eu sou a verdadeira Clara. Você, Ana, é uma cópia. Foi criada para me substituir. A revelação desabou como uma tempestade. Ana ficou paralisada, seu olhar se alternando entre horror e incredulidade. O que? O que você está dizendo? A confusão preenchia o ar e Rex sentiu um nó se formar na garganta. A verdade pulsava como um golpe. Clara levantou a mão, uma aura de poder emanando dela. Você está aqui apenas por um propósito, Ana. Fazer o que eu não consegui. O ambiente ficou pesado.
Rex sentiu que as crianças estavam se tornando a chave para tudo isso. Mas os olhos de Anna, agora repletos de desespero, erravam entre as sombras. Como puderam manter esse segredo por tanto tempo? De uma só vez, tudo o que Rex acreditava sobre suas vidas desmoronou. Clara, a verdadeira, havia manipulado a situação desde o início. Mas quem era Anna? Na verdade, o que realmente aconteceu entre elas? Ele precisava entender antes que fosse tarde demais. E enquanto a tensão se acomodava, outra onda de energia começou a crescer. Uma nova luta estava prestes a começar. O que viria agora? Rex sabia que... A única certeza era que tudo tinha mudado naquele instante fatídico, e a batalha pelo destino deles estava longe de acabar. Rex estava no meio do furacão. A sala tremeu com a luta de Clara e Anna, as sombras dançando sob a luz intensa das crianças. Ele sentiu seu coração disparar, dividido entre o desejo de proteger todos e o terror do que poderia acontecer. Anna enfrentava Clara e o ambiente vibrava com uma energia palpável. A verdade finalmente estava surgindo. E ele sabia que não havia tempo a perder. Você não sabe o que está fazendo, Anna! Clara gritou, seu tom misturando dor e raiva. Está prestes a cometer um erro terrível. Rex latiu, impelido pela urgência. Anna, ouça a voz de Clara. Devemos resolver isso agora, antes que seja tarde. Ele queria, acima de tudo, que a família estivesse a salvo. Mas estava claro que as forças que estavam em jogo eram muito mais do que o que havia visto até então. Rex, eu não posso deixá-las, respondeu Anna, sua voz tensa, mas decidida. Os olhos de Clara refletiam frieza e desespero. Rex percebeu que estava no meio de uma batalha ancestral, um embate de sentimentos, memórias e segredos. Anna, reunindo toda a coragem, ergueu a adaga uma vez mais. Não há outro jeito. E então, no momento mais crítico, as crianças se uniram em um grito alto, uma onda de luz que parecia vir do fundo de suas almas. A adaga em mãos de Anna tremeu. Rex sentiu uma força emergir dos pequenos. Um amor puro que superava o próprio medo. Era inegável. Era um chamado à vida, à esperança. Vamos, Anna! Juntas somos mais fortes! Gritou, o tom de sua voz cavando fundo no coração de todos ali. As crianças estavam unidas, o brilho delas crescendo em uma intensidade que ofuscava até as trevas. A energia delas precisa ser liberada, exclamou Rex, por instinto, sentindo que aquela era a chave. Ele nunca poderia imaginar que o poder que emanava delas poderia ser a resposta. Anna hesitou, a adaga parecendo pesar mais em sua mão. Mas e Clara? E que ela se tornou? Ao enfrentarmos a verdadeira Clara, podemos salvar o que resta dela. Rex latia com urgência, decidindo que aquele era o momento certo. O que havia perdido para... Sempre agora poderia ser reconquistado. Anna olhou para os pequenos e, com último olhar de desespero, ouviu a voz de Rex e decidiu: você está certo. Enquanto as luzes das crianças pulsavam, Anna abaixou a adaga e liberou sua energia. Uma onda avassaladora de luz explodiu pela sala, envolvendo Clara e a verdadeira essência dela, a parte que ainda lutava por liberdade. A escuridão começou a se dissipar e, com o último grito de angústia, Clara desapareceu dentro da luz. O grito ecoando como um trovão, e em um instante tudo ficou em silêncio.
A casa, agora calma, respirava de forma diferente. Rex olhou para Anna, que caía de joelhos, esgotada, mas aliviada. As crianças estavam seguras, cercadas pela luz que emanava delas. Ele correu até elas, relutante em acreditar que a batalha tinha acabado. Conseguimos! Rex latiu, sua alegria transbordando. As crianças, agora mais calmas, sorriram e ele sentiu que tudo havia voltado ao normal. Anna olhou para Rex, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, Rex. Eu não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Você não está sozinha, Anna, ele respondeu, aproximando-se dela. Estamos juntos nisso, e agora, mais do que nunca, tudo pode recomeçar. A luz das crianças iluminou o ambiente ao redor, como um novo amanhecer, e Rex percebeu que o futuro parecia mais radiante do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida se instalou. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Antes que pudesse refletir mais, uma voz suave, quase distante, sussurrou atrás deles. Mas a verdade não termina aqui. Rex virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A tensão voltou a subir, a sensação de que ainda há muito a descobrir. Essa jornada estava longe de acabar, e com a perspectiva do desconhecido, Rex sabia que a história deles ainda estava se desenrolando. Ei, pessoal! Você precisa se inscrever agora! Não perca a chance de acompanhar as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte da nossa família. Não fique de fora! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada!